Como desapegar das pessoas ou objetos, enfim. O tema polêmico, né, gente? Tema muito polêmico. Então, eu vou falar desse assunto baseado na minha experiência. Primeiramente, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Esse canal, o meu objetivo é nós formarmos uma comunidade, uma espécie de um bate-papo, a fim de que a gente possa se desenvolver. E aqui não tem nem certo nem errado. Eu pudesse expressar minha opinião. E foi assim que surgiu esse canal. E vamos falar como desapegar de pessoas e de objetos. Você aí já teve alguma experiência de algum relacionamento, algum casamento, algum namoro que não deu certo e você teve bastante dificuldade? Ou até mesmo aquela amizade que você gostava muito e de uma hora para outra aquela pessoa sumiu. E aí você teve muita dificuldade para poder esquecer aquela pessoa. Vou falar da minha experiência. Eu estou passando por um processo de separação. Eu acho que tem mais ou menos 8 a 9 meses. Eu procurei esquecer um pouco, porque quanto mais a gente fica contando o tempo que estamos separados, parece que não desapega. Então, até hoje, eu tenho essa certa dificuldade de saber quanto tempo. Mas, enfim. Então, e o que ajudou muito a mim nessa caminhada, o que ajudou eu me desapegar dessa pessoa? Duas coisas, basicamente. Foi a Bíblia, a Palavra de Deus, que me ajudou muito, muito mesmo. E o estoicismo. Eu não sei se vocês conhecem. O estoicismo é uma filosofia de vida que ele ensina a pessoa a viver de uma forma mais racional. Inclusive, eu até anotei aqui para a gente não esquecer, né? Porque é uma frase e eu falar de qualquer maneira acaba estragando, né, gente? Ensinamento estoico. Sofremos não pelos eventos em si, mas pela interpretação deles. Você pode controlar os seus sentimentos. Você pode controlar o seu comportamento, mas os fatores externos você não tem como ter esse controle. Na medida que você vai aprendendo esse conceito, você aos poucos começa a se libertar. O estoicismo ele foi muito importante para mim, porque me ensinou a ser mais racional. Não que eu ficasse uma pessoa mais fria, não, mas eu aprendi vamos dizer assim, a controlar os meus sentimentos. Agora, comportamentos alheios, não tem como. E se a gente tentar, e se nós tentarmos controlar isso, a gente fica louco. Às vezes, saindo um pouco desse foco, também tem pessoas que são muito apegadas às coisas. Por exemplo, eu tinha muita roupa que eu não usava, muita roupa mesmo. Eu resolvi fazer uma limpeza. E tinha muita roupa que eu não usava. E assim, para minha surpresa, o meu guarda-roupa ficou vazio, quer dizer, era tanta coisa, era tanta roupa que eu não usava e resolvi doar, que acabava preenchendo algo que não tinha necessidade. E aí eu vi que realmente eu precisava de roupa, porque aquelas roupas antigas acabavam ocupando ali um lugar que, quando eu abri o guarda-roupa, eu via cheio. Então eu não imaginava que estava faltando roupa, né? E uma outra coisa também vale muito para amizade, né?
aquela pessoa que tem amizade e de uma hora para outra aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga, ela desaparece e aí você fica aflito, você não consegue viver, né? Tem gente até que precisa sessões com psicólogo. Isso é muito importante, fazer terapia, né? Eu cheguei a fazer um tempo justamente para tentar salvar, né? Mas a outra parte, enfim, não contribuiu muito e acabou na separação. Mas é importante nós olharmos para esse viés de não se apegar emocionalmente às coisas, né? Porque é aquela coisa, quando aquela pessoa ou algo se vai, você acaba sofrendo muito e isso é muito ruim. Inclusive, eu até anotei aqui outro pensamento estoico. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que elas aconteçam como realmente acontece e sua vida será tranquila. Olha só, gente, olha só que pancada, né? É aquela coisa, o que a gente não consegue controlar, nós temos que deixar fluir, né? Inclusive tem até vídeos, né, que falam que você tem que soltar a pessoa poder fluir. Já falando da perspectiva bíblica, né, eu peguei aqui um trecho, Eclesiastes 3, versículo 3, capítulo 3, aliás, versículo 1. Há um tempo para tudo, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se. Então, a nossa vida é cíclica, né, gente? Ela é como aquele exame lá não me recordo o nome, esqueci, um batimento cardíaco, né? Ele é assim, ele é cíclico e a nossa vida é cíclica, a gente tem que saber levar, né? Uma outra passagem da Bíblia é Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. É aquela coisa, né? O que ficou para trás, ficou para trás. Tem uma passagem bíblica que Deus, ele não gosta que você fique lembrando do passado, né? Não, sempre o presente, olhando para frente, né? Tem aquela passagem lá eu até anotei aqui, Ló e sua família foram tirados de Sodoma, né? Quando a esposa dele olhou para trás e Deus tinha dito para ela não olhar para trás. E quando ela olhou, o que aconteceu? Virou pedra. Isso é mais um mandamento, é mais, vamos dizer assim, um puxão de orelha que temos que ficar atento e não nos apegar. E isso me ajudou bastante para me desapegar dessa situação emocional. Fiz algumas anotações aqui de como a gente pode praticar o desapego, né? Como a gente pode iniciar aí uma caminhada para que a gente sofra menos, porque dizer que nós não vamos sofrer, isso é uma tremenda mentira, né? Inclusive tem aquelas igrejas que quando a gente passa e vê aquela placa, pare de sofrer, entre aqui, quer dizer, Deus mesmo falou que no mundo tereis aflições, então, né? Só que com Ele o jugo é muito mais leve. Então eu anotei aqui, aceite o que você não pode mudar. É uma frase estoica, quer dizer, eu tenho que aceitar, eu não posso ficar me martirizando, eu não posso tentar controlar algo que depende do comportamento do outro. Não, eu tenho que seguir, eu tenho que
olhar para frente, né? Uma outra situação que a gente pode fazer é perdoar. E quando a gente perdoa, muitas das vezes a pessoa acha que não, perdoar para quê? Não, eu vou perdoar, ela não merece, enfim. Mas, gente, o perdão, ele é muito mais valioso para aquele quem dá o perdão. É você procurar não deixar aquela coisa no coração, porque acaba fazendo mal. Quando você fica chateado, remoendo aquelas coisas, o corpo humano ele acaba criando coisas que fazem mal para o funcionamento dele, acaba criando situações que vai acabar possibilitando uma doença ou um câncer, alguma coisa, enfim. Então é preciso que a gente perdoe, que é bom pra gente. Uma outra situação é criar novos hábitos e direcionar o foco. Por exemplo, esse canal aqui é um novo hábito meu. Eu sempre criava vídeos para minha área, sempre falei, eu acho que desde 2014 eu faço vídeos, mas não para esse tipo de assunto, que é desenvolvimento pessoal, que é o que eu quero a partir de hoje falar nesse canal. Quando o cérebro ele aprende coisas novas, o corpo humano agradece, sabia, gente? É fundamental você estar sempre procurando aprender coisas novas, aprender um idioma, aprender sobre um determinado assunto. Então o cérebro agradece. E eu coloquei um outro aqui: ore ou medite todos os dias. Eu, por exemplo, eu já orava muito. Então, quando aconteceu isso, eu redobrei. Eu fui para cima porque eu vi que a situação era muito difícil, mas com as orações, pouco a pouco as coisas foram sendo amenizadas, né? Você também pode meditar, né? Tem gente que medita, né? E isso é importante. Então, eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você já passou por essa situação e o que você fez para mudar, tá? Eu vou gostar muito e irei ler todos os comentários e eu vou responder, tá bom? Tchau, tchau.